Vem da Itália a informação de que Memphis Depay tem 3 propostas da Europa e cogita deixar o Corinthians de graça. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Bora contar ainda que a eleição para presidente do Corinthians definirá nas próximas horas quem vai se sentar no 5º andar do Parque São Jorge até dezembro de 2026. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Terceiro vídeo da segunda-feira. E a ideia sempre que tiver notícia é deixar você na cara do gol com todas as informações sobre o seu time e muito mais por aqui, beleza? Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão disputar as partidas finais das eliminatórias contra Bolívia e Chile. E a ausência do Neymar foi o grande destaque. O atacante santista não foi chamado como já havia sido na primeira convocação do treinador italiano. Queria destacar a declaração do Ancelotti sobre o tema, abre aspas, o Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar, todo mundo conhece. Comissão técnica, seleção, torcida, o Neymar tem que chegar em boa condição física para a Copa do Mundo, disse Carlo Ancelotti. Além do Neymar, destacar também as ausências de Rodrigo do Real Madrid e Gerson do Zenit. Rodrigo até outro dia trabalhava com o próprio Ancelotti no Real Madrid, enquanto o Gerson, enquanto o atleta do Flamengo era convocado, se mudou para o Zenit e não foi chamado. Aí você deve estar pensando, bom, é que foi para o Zenit e não vai ter mais oportunidade, certo? Errado. Luiz Henrique foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti. O ex-atacante do Botafogo defende o Zenit desde o início da temporada. Outras surpresas na lista dessa segunda-feira. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Lucas Paquetá, de volta depois do fim daquela preocupação e o risco de banimento por conta de uma suspeita de apostas esportivas, além de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Para completar, queria destacar que só 4 jogadores do futebol brasileiro foram chamados, embora na primeira lista, aquela lista mais larga, fossem vários os jogadores brasileiros presentes. Brasileiros não, atletas que atuam no Brasil presentes, né? Os 4 finais, Hugo Souza do Corinthians, Fabrício Bruno e Caio Jorge do Cruzeiro, além de Alexandro do Flamengo. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano dos mais respeitados quando o assunto é mercado. O Fabrizio Romano afirmou que Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus, até aí tudo bem, não há grande novidade, a gente chegou a contar do interesse do Real Oviedo e tal, mas o que mais me chamou a atenção na postagem do Fabrizio Romano foi quando ele fala que o Memphis avalia a possibilidade de sair como agente livre, ou seja, sem garantir qualquer centavo ao Corinthians. Vou ler exatamente a postagem do jornalista italiano, abre aspas, Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus nos últimos dias, possivelmente como agente livre do Corinthians. O maior artilheiro de todos os tempos da Holanda contribuiu com 33 gols nos últimos 11 meses no Corinthians e considera uma saída como uma possibilidade, fecha aspas. Que o Memphis e o Corinthians andam estremecidos, isso não é novidade. A nova diretoria do Corinthians avalia o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis como muito caro. Mas se viesse uma proposta de fora, o Corinthians teria direito à metade do valor. A multa rescisória, inclusive, do Memphis hoje é de 10 milhões de euros, ou seja, o Timão ficaria com 5 milhões de euros. Para o Fabrizio Romano estar falando sobre a possibilidade de o Memphis sair de graça, é porque cresce a possibilidade de o Corinthians abrir mão do Memphis só para se ver livre desse custo de 6 milhões de reais por mês, mas tudo está muito associado ao resultado da eleição para presidente do Corinthians, que acontece na noite dessa segunda-feira. Osmar Stabile é o candidato da situação, Antônio Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via. Só para completar, é importante lembrar que Memphis Depay segue com muitos problemas para receber do Corinthians. O prêmio pelo título do Campeonato Paulista, que era de 4 milhões e 700 mil reais, ainda não foi pago de forma completa. O Corinthians só fez pagamento de uma das 3 parcelas que foram criadas por conta da inadimplência do próprio Timão. Na semana passada venceram 11 milhões de reais dos prêmios por jogos e gols e ele não recebeu nem sequer um centavo. Para completar, em setembro vence também o pagamento para luvas de 2 milhões de euros. O Corinthians com enormes problemas financeiros para manter suas contas em dia com o atacante holandês. É verdade que o Corinthians está fazendo parceria com um empresário do agro, já que uma simples vaquinha não iria resolver, tem que ser uma boiada do Fábio Player tirando sal. Lucas Anello no Corinthians, como andam as negociações com estadunidense? Pergunta é do Kaique. Kaique, entre Corinthians e Boston River está fechado. Só que o Corinthians pediu para que o martelo só seja concluído depois que o Timão conseguir o transfer ban, conseguir se livrar do transfer ban, né?
Corinthians já fez 3 propostas ao Santos Laguna para a retirada dessa punição. A última delas, de pagamento de 70% da dívida à vista. E o Santos Laguna ainda não havia respondido, tá? Assim que o Santos Laguna responder, a tendência é que exista um acordo, especialmente se for sim. Se for não, o Corinthians vai tentar aumentar essa oferta para chegar a um acordo. Quem é o reforço secreto do Timão? Cláudio Cruz. Vamos lá, no final de semana, quase que simultaneamente a notícia de que o Corinthians fechou com o Agustín Anello, um atacante que nasceu nos Estados Unidos, embora seja filho de pais argentinos, surgiu também a notícia de que o Corinthians tem conversas avançadas com um jogador brasileiro que atua no exterior. No primeiro momento já achei que poderia ser o Luizão. Entrei em contato com o empresário dele que assegurou que o Corinthians não fez nem sequer sondagem nessa janela de transferências. Em outro momento, houve uma tentativa e o West Ham, que era o dono dos direitos econômicos, não aceitou. Agora não houve contato. E aí o que eu consegui apurar mais é que trata-se de atacante, tá? O Corinthians, mesmo com a chegada do Anello e do Vitinho, ainda busca um centroavante e mais um atacante de lado de campo por entender que existe enorme dificuldade. Bora falar agora sobre o Corinthians, que encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências. Trata-se de Agustín Anello. Atacante de 23 anos de idade, que atua como ponta, ele é filho de argentinos e nasceu em Miami. Atleta que pertence ao Boston River do Uruguai. O acordo está fechado entre os clubes e também com o atleta, mas só vai ter validade se o Corinthians conseguir a quebra do transfer ban, aquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. Queria te contar um pouquinho sobre o Anello, ponta esquerda que atua com a perna direita. Ele tem, pelo Boston River, nessa temporada, 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já havia passado por Lommel, Hajduk, Sparta Rotterdam, entre outros clubes. Jogador de currículo pequeno, não vi, cheguei a ver os lances dele, não me empolguei, mas diante da realidade financeira do Corinthians, não sei se daria para esperar muito mais. Além do Anello, o Corinthians também tem conversas avançadas para contratar um brasileiro que estava no exterior. O nome não foi revelado, ninguém sabe ao certo do que se trata. Estou desconfiando, e não é uma informação, é só um palpite, uma suspeita de que possa ser Luizão, zagueiro revelado na base do São Paulo, que rescindiu na semana passada seu contrato com o West Ham da Inglaterra, está livre no mercado. Repito, estou atrás de mais informações para descobrir qual é esse outro brasileiro com quem o Corinthians tem tratativas avançadas, mas, assim como no caso do Anello, só vai poder ser registrado caso o Timão se acerte com o Santos Laguna. O time mexicano já recusou as 3 primeiras ofertas do Corinthians em relação a um parcelamento da dívida e está batendo no pé de que só aceita a grana à vista. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como 2 prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar 1 ou 2 jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa.
Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os R$500 mil por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a R$650 mil por mês. Parabéns, meu rapaz, você ficou no vídeo até agora, então você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa privilegiada por estar assistindo as notícias do Corinthians nesse canal do Corinthians Fanatics até aqui. Então eu parabenizo você por ser uma pessoa excepcional. Então já senta o dedo nesse like aí, vai se inscrevendo nessas últimas informações do Coringão. Então um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Vamos que vamos!